das mãos, mas e o fluxo da mão de obra dentro do hospital? A gente tem um fluxo cruzado de trabalhadores que atuam no setor de enfrentamento à Covid com outros que não atuam? Ou houve uma organização da entrada e saída desses trabalhadores de maneira a não ter aglomeração na entrada e na saída? Por exemplo, você tem alguma medida que acelere o check-in do paciente e ele não tenha que ficar muito tempo falando com a recepcionista? A recepcionista tem uma tela de proteção, ela tem o distanciamento adequado, como está a ventilação, qual é o local que a gente vai fazer a recepção de todos esses pacientes, é um local aberto, é um local fechado. Então, eu acabei entrando um pouquinho nas normas de segurança em medicina, mas é para perceber que, às vezes, o assédio moral ele acontece como uma desconfiança do empregador, às vezes, de alguns representantes, supervisores, gestores, que não conseguem compreender que, por meio do diálogo, a gente pode encontrar as melhores soluções, que podem ser soluções simples, nem sempre elas geram um custo a mais, e elas podem ter um impacto positivo muito grande dentro do ambiente de trabalho, até mesmo na saúde mental dos profissionais, quando eles percebem que há um cuidado maior para evitar a contaminação. Então, o assédio moral ele seria a ponta do iceberg de uma situação crítica que está ocorrendo no ambiente de trabalho. Certo? Yeah. Só para complementar, né, que já que eles falaram muito bem e de forma muito ampla, o assédio ele nunca é aceitável, né? Seja no âmbito que for, o assédio ele deve ser sempre rechaçado, seja o assédio moral, seja o assédio sexual, qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de submissão de outra pessoa a qualquer tipo de tratamento que não condiga com o status de ser humano que aquela pessoa merece ser tratada, não deve ser aceito. Né? Deve ser sempre rechaçado, e principalmente nessas situações em que o trabalhador ele já está numa situação de maior vulnerabilidade, ele está doente, ele trabalha sem EPI, ou ele volta de um afastamento e que ele precisaria, na verdade, ser acolhido, ouvido e ter as suas atividades muitas vezes adaptadas para aquele momento de retorno dele ao trabalho. A gente chama de poder diretivo do empregador, né? O empregador ele tem sim o poder de ditar normas e regras dentro da empresa e de coordenar os seus trabalhadores, de exigir uma série de coisas dos trabalhadores que estão sob sua administração, mas ele em momento algum tem esse direito, muito menos por conta, em nome do poder diretivo do empregador. Ele não pode assediar os seus trabalhadores e nem os seus iguais e nem as pessoas que estão acima, porque hoje em dia a gente já sabe que o assédio ele é entendido não só de cima para baixo, mas também de baixo para cima e para os lados, né, entre os iguais. É uma situação que não deve ser aceita, e se ela existir em qualquer âmbito, ela deve ser de alguma forma punida, e não só punida, mas também denunciada, e quando não for possível denunciar ou punir essa pessoa, porque já aconteceu, já foi, lembrar que o principal é a prevenção desse tipo de comportamento, né? Celeste está com o microfone desligado. Oi. Então, lembrando, só queria acrescentar, Fernanda, que se for no âmbito do serviço público, e o assédio moral tem previsão em São Paulo específica de demissão do assediador, que, como a Fernanda destacou, não necessariamente é o superior hierárquico, é aquele seu colega de trabalho que trabalha todos os dias com você, com coisas que ele chama de brincadeiras, entre aspas,
e que isso tem que ser combatido e repelido, mediante até falando mesmo do tema, jogando luzes sobre isso, para que a sociedade em si mesma não aceite esse tipo de conduta, porque uma pessoa que aceita a outra ser assediada, ela está se tornando em si própria um assediador, seja porque ela tem medo de que ele seja a próxima vítima daquele assediador profissional do ambiente de trabalho, ou seja porque ela se cala ou concorda com essa conduta. Então, isso precisamos sempre. A doutora Adriane, ela tem até um livro, Assédio Moral Organizacional, até Sim. sobre esse assunto, é a maior especialista. E só queria complementar também o que vocês sempre colocaram assim, não, e o direito penal? E o direito penal, sim, temos tipos penais, são normas penais em branco, porém, o que significa os tipos penais? Nosso Código Penal é de 1940. Então, como não era possível prever, por exemplo, que nós hoje estaríamos vivendo uma pandemia, ele usa da estratégia de colocar complementações que sejam dadas por atos normativos ou por outra lei. Estamos vivendo um momento de calamidade pública e temos legislação federal, também é preciso que se esclareça que é federal, temos estadual e municipal também, mas federal sobre o assunto, e a pessoa eventualmente pode responder, nos casos que foram aventados hoje, por perigo de contágio de moléstia grave, que é o artigo 131 do Código Penal, é aquele que pratica com o fim de transmitir ao trem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Então, a pessoa sabe que está contaminada e continua trabalhando naquele hospital, contaminando diversos pacientes. Como nós já tivemos, inclusive, casos veiculados na mídia, de que a pessoa sabia que estava contaminada e, mesmo assim, continuou trabalhando. Isso dá uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Uma outra hipótese sobre esse assunto é o artigo 132 do Código Penal, que é expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto e iminente, a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Lembrando que tem o parágrafo único, que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre de transporte para pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com normas legais. Então, se você está saindo, praticando exercícios físicos, fingindo que está usando máscara, você eventualmente pode estar, sim, respondendo por esse artigo 132 do Código Penal. Agora que, inclusive, temos aqui em São Paulo normas específicas tornando obrigatório o uso de máscara. As poucas vezes em que eu saí, parece que isso é letra morta. As pessoas fingem que usam máscaras, se for no caso de efetuar uma fiscalização, acham que colocar aqui o nariz tudo bem. Até vou pedir para a doutora Silvia esclarecer essa parte. E tem uma outra pergunta também, doutora Silvia, só para não deixarmos sem respostas as perguntas que eu constatei, que é da senhora Maria Emília Dalla Pria. Ela disse que a sobrinha dela faleceu com 15 anos e ela estava assintomática e, de repente, ela teve uma convulsão, não conseguia respirar e já entrou em óbito. Assim, foi praticamente, pelo que ela descreveu, algo imediato. Se pudesse falar, então, essas pessoas assintomáticas, se podem falecer? Celeste, obrigada por me chamar de novo, mas eu tenho algumas considerações para falar da discussão anterior do assédio, que vocês falaram sobre equipamento de proteção individual. A gente vive numa pandemia, infecção comunitária, não existe área COVID-free, equipamento de proteção individual é caro, é uma despesa que a gente já tem que assumir como nossa, tá? Para todos, para os profissionais da saúde, para os profissionais que estão dando suporte, para os profissionais da saúde, segurança, pessoal da limpeza, almoxarifado dentro do ambiente hospitalar, e até equipamentos de proteção individual em empresas que não tem nada a ver com o hospital,
tá? Ou atenção à saúde. Isso vai custar, tá? Isso vai custar no bolso, não sai barato. Por mais que você faça negociação e tudo mais, medidas, obras e tudo mais, tá? A gente percebeu, para vocês terem uma ideia, o quanto a gente está consumindo mais dentro da Santa Casa de São Paulo, com álcool gel e tudo mais, e são despesas que a gente já assumiu que ficarão. Já tem que estar no nosso planejamento. E a pandemia trouxe algumas outras faltas que a gente não tinha sentido em outros lugares do mundo, como a falta de anestésicos, que foi super divulgada na mídia recentemente, porque a quantidade de anestésico que a gente tem consumido com os pacientes graves tem sido altíssima. Outra coisa, retorno de funcionário por burnout ou até retorno de funcionário pós-Covid, a gente faz um esforço tremendo para readaptar, mas é dificílimo fazer isso. Por quê? Porque o hospital está inteiro na pandemia. Então, eu vou readaptar e vou colocar esse funcionário aonde depois? Eu trabalho na área da gestão e esse é um dos grandes desafios que eu passo. E o outro grande desafio, que é a conversa diária com os funcionários, eu dependo que você se proteja aqui e se proteja fora daqui. Porque a gente teve casos de funcionários que levaram infecção para paciente que era Covid negativo antes de internar. Uhum. Tá? Eu trabalho no hospital, diferente de um outro hospital do estado, que é o Hospital das Clínicas, que eu tenho pacientes internados com Covid e eu tenho pacientes gravíssimos internados não infectados pelo Covid. Pacientes com tumor de sistema nervoso central, com tumor de aparelho digestivo, que é uma sentença de morte para esse tipo de paciente. Se ele se infectar pelo Covid, ele vai ficar gravíssimo, a imunidade dele está lá embaixo. Então, é um comprometimento, muitas vezes, das pessoas, que elas vão ter que se isolar em casa da mesma forma que a gente fala o tempo todo. E não é só falar. É o que eu passo, que faz 4 meses que eu não vejo a minha família. E eu vai continuar assim. Não tem uma outra perspectiva. Tá? Em relação ao uso da máscara, a Celeste colocou que está sendo super divulgada na mídia, e voltando ao assunto, a máscara, as pessoas banalizaram o uso da máscara. Eu fico igual a polícia dentro do hospital com a máscara, brigando para todo mundo ficar com a máscara, e a mesma coisa fora do hospital. Deixa o nariz para fora, a boca para fora, a máscara fica no pescoço lá embaixo, que não protege absolutamente nada. Então, a gente, pelo risco ainda agora desses trabalhos mais novos mostrarem da aerosolização do vírus, você tem uma chance altíssima de propagação enquanto você não tiver tratamento definitivo, não tiver vacina, não tiver imunidade e tudo mais. Então, a forma que a gente tem de se proteger é fazer higienização e usar máscara decente. De uma forma decente, não pensando no seu umbigo, mas pensando no próximo. O tempo todo. Não dá para sair no elevador, no hall do prédio, na rua, para fazer uma caminhada com o cachorro, para buscar um pão na padaria sem uma máscara. Você tem que pensar no próximo e não só em você. A gente tem até uma discussão, muitos colegas e tudo mais, se eu já estiver imune, se eu preciso realmente, efetivamente usar a máscara. Enquanto eu não tiver um bom levantamento científico falando que eu estou protegido e essa proteção minha é sustentável depois de eu ter tido a infecção, eu tenho que continuar usando máscara. Eu não tenho nada ainda que desabone o uso da máscara, muito pelo contrário. Então, mesmo a prática da atividade física, essa semana saiu um trabalho da Ana Paula Simões, que é a nossa colega da Santa Casa, que ela trabalha com os treinadores de corrida. E mesmo a corrida, que é uma atividade de alto impacto, eles colocaram a determinação do uso da máscara. E isso vai ser obrigatório nos parques quando eles forem reabertos na segunda-feira aqui em São Paulo. Então, não tem jeito, a gente não tem por onde escapar, a gente tem que se proteger e é a forma que a gente tem de proteger. Em relação ao atestado de óbito que a Celeste perguntou agora, no momento, na cidade de São Paulo, igual o resto do Brasil inteiro, a gente tem uma normativa de não mandar o paciente para fazer autópsia, exceto se for morte violenta, daí o corpo é encaminhado ao IML. Em todas as outras situações, o atestado é fornecido ou pelo médico emergencista, ou ele é fornecido na área hospitalar ou por um médico que é de confiança da família. Se eu coloco no atestado a suspeita do Covid-19, esse atestado ele vai entrar na estatística do Covid se vier um exame comprobatório ao Covid. Então, por quê? Porque é uma doença de notificação compulsória. A gente tem várias doenças de notificação compulsória e o Covid entra exatamente nisso. Se é uma suspeita ou se eu tenho uma tomografia com aspecto que sugere,
se eu não tiver um exame confirmando o diagnóstico do Covid, ele não entra na estatística. Então, isso a gente já teve N questionamentos de família e tudo mais. E, em alguns casos, a gente até tem que fazer um adendo de atestado de óbito no caso de seguradora, porque pandemias não são cobertas pelas seguradoras quando você falece. E se eu tenho como suspeita o Covid e o exame depois veio negativo, o PCR veio negativo, a sorologia do paciente veio negativa, eu tenho que fazer depois uma retificação disso para a seguradora. Não adianta não só deixar do jeito que está a documentação do paciente. Muitas vezes os pacientes são atestados como Covid, mas enquanto não vier a comprovação, não é Covid. Tá? No começo, a gente passou por uma situação bem ruim aqui em São Paulo, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, mas em São Paulo foi bem grande, porque a gente é um epicentro da epidemia, que no mês de março, muitos exames foram descartados de pacientes que faleceram, isso deu em toda a mídia, eu posso divulgar, porque a gente não tinha teste para fazer. Então, até a gente conseguir se adaptar, conseguir se organizar com o Butantan e tudo mais, demorou 45 dias. Tá? Então, a gente demorou para se organizar, tá? De forma geral. Em São Paulo, mesmo tendo toda a condição financeira que tem, doações que tivemos e tudo mais, a gente demorou 60 dias para falar, não, eu tenho que me organizar dessa forma e tudo mais. E alguns lugares a gente estuda que demorou 90, 95 dias para a gente ter um status ideal de tratamento da pandemia. Então, não é fácil a adaptação, não vai ser para agora só, a gente já planeja a médio e longo prazo isso. E se tiver mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Eu tenho uma pergunta, eu posso fazer para a doutora Silvia Celeste? Não sei Pode, claro. É que agora já se Pode anuncia o retorno das aulas escolares. Eu queria saber qual é o nível de contaminação no ambiente escolar, porque a gente vê uma pressão por um retorno de aulas, ou seja, uma pressão por uma normalidade que ainda não é o que a gente sabe que está acontecendo, né? Quando a gente fala em retorno escolar, doutora Adriane, a gente tem dois mundos. A gente tem o mundo da escola pública e o mundo da escola particular no Brasil. E o mundo da escola pública, ele é um mundo difícil, um mundo duro, porque a hora que eu fui estudar essa semana como é que está sendo programado o retorno das crianças nas escolas municipais e estaduais aqui em São Paulo, não é o ideal, tá? Porque o isolamento, eles vão ter muita dificuldade para fazer do jeito que eles estão estudando, pela falta de profissional de isolar as crianças. Então, a criança que está numa aula com 40 crianças, eles não vão poder ficar com 40, eles vão ter que ampliar isso para 20 crianças, 15 crianças. Essa criança, muitas vezes, está tendo a orientação de não entrar em contato com os pais e ficar aguardando o fim da aula se ela tiver algum sintoma. Então, os professores eles vão ficar têm uma chance de ficarem expostos até aguardar os pais irem buscar na escola, porque essa já é uma conduta na escola pública em São Paulo. Quando a gente vê a realidade da escola particular, é um mundo à parte, porque essas crianças elas conseguiram se equalizar com o ensino online, apesar do esforço hercúleo que os pais estão fazendo em casa, não é fácil, eu não tenho dúvida nenhuma disso, participando ativamente da educação dos filhos dessa forma, mas conseguiram criar plataformas e tudo mais, e quando forem voltar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eles já estão se organizando com as barreiras de acrílico, com higienização o tempo todo, vão ter programas de limpeza das salas entre as aulas, e tudo mais de uma forma muito compatível com o que a gente tem visto, eu estava estudando essa semana, com o resto do mundo, que você viu o retorno das aulas em Hong Kong, viu o retorno das aulas em alguns lugares que tiveram controle já da pandemia há um tempo, tipo Taiwan, e as crianças voltaram para a escola, aproximadamente um mês. Então, é possível? É possível. Só que a gente tem vários Brasis nessa história. Então, é uma situação muito difícil de você fazer uma equalização. A impressão que dá é que o setor público não teve uma organização adequada, não se organizou de uma forma adequada para conseguir promover um retorno seguro. Essa é uma impressão que eu tenho. Mas é o que a gente não pode deixar as crianças em casa sem ter nenhum tipo de ensino. Isso é incompatível, é desumano isso. Essas crianças já não estão conseguindo estudar porque não tem acesso à internet, não tem acesso a computador,
não tem acesso, muitas vezes dependem do celular dos pais, do tablet do pai que trabalhou o dia inteiro, então essas crianças estão há 4 meses sem estudar. Assim, o mínimo, então, numa escola pública, doutora Silvia, seria, então, colocar barreiras de acrílico e alternar os dias que vão para a escola para não ter aglomeração? É o mínimo, né? E fornecer álcool e máscara para essas crianças de uma forma segura, ter aula de higienização, ter aula de como você consegue se proteger contra a infecção na pandemia. Inclusive, tem que ter um engajamento da família nessas aulas. Não adianta a criança só participar do processo. A família vai ter que ter mais... A escola tem que ter uma interface maior com a família. Então, é uma educação em conjunto. Perfeito. Pode colocar aí como uma das nossas metas de cobranças, doutora Adriane, inclusive para desenvolver. Mais uma, né? E uma preocupação grande com os professores também, né? E eu fiz essa pergunta porque também, estudando um pouco o que aconteceu na época da gripe espanhola, uma das medidas foi efetivamente você afastar as crianças do ambiente escolar, não é, doutora Silvia? Pelo menos Sim, foi o que eu vi. todas as pandemias que a gente passou, a gente sempre afastou as crianças da escola. Só que a gente não tinha, talvez, tanta ideia de isolamento do que a gente teve hoje. Eu lembro quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu estudava na época da pandemia da meningite meningocócica. E eu tive uma colega de turma que morreu de meningite meningocócica. E a gente não tinha vacina nessa época, década de 70. E eu lembro, assim, meu pai é médico e tudo mais. A primeira coisa que ele fez foi me tirar da escola. E isso não tinha sido uma orientação global da escola nos primeiros 2, 3 dias. E depois todo mundo saiu da escola. A gente ficou sem ir para aula um mês. Até fazer higienização da escola, ter política de... Isso, década de 70, 80. Fazer diferente... Falando de coisa de 40 anos atrás. E a gente continua com os mesmos problemas. São as mesmas coisas. Higienizar tudo. Não tinha álcool gel naquela época. Mas você lavava tudo o tempo todo. Você lavava a mão com água e sabão o tempo todo. E era o que você tinha naquela época. Água e sabão deixou de ser importante? A gente está falando álcool gel, álcool gel, álcool gel. Água e sabão continua sendo o mais importante. A gente lavar a mão é premissa básica de higiene. Você engajar o professor com a família na escola para lavar a mão o tempo todo, isso a gente já teria que estar fazendo há 100 anos. Não é agora. Infelizmente, a gente tem índices de saneamento básico horrorosos no país. Então, quando a doutora Esther falou, não, eu acredito em 10 anos. Não, eu não acredito em 10 anos. A gente não resolveu. A gente tem índices horríveis de saneamento básico. A gente vai continuar tendo problemas se a gente não tiver políticas duras e drásticas que não estão acontecendo. Sim. E para fortalecer a imunidade, quais são os seus conselhos, doutora Silvia? Aquelas que já estão... Nossa, que saia justa, hein? Que saia justa, hein? Eu já tentei me deslivrar de todas, assim, da cloroquina, eu já coloquei de lado. Não tem fórmula mágica de imunidade, tá? Fórmula mágica de imunidade é você ter uma alimentação saudável. Eu falo isso até para os alunos na faculdade. Eu dava aula na faculdade até 10 anos atrás, um dia eu estava na pós-graduação. Era ter uma boa alimentação, você ter boa ingesta de água e você fazer atividade física. É um tripé do sucesso, eu falava para os alunos e falo até hoje. Boa alimentação, alimentação regrada, balanceada, você tem que ter proteína, você tem que ter aporte de vitamina na alimentação, cardápio colorido, isso, não tem fórmula mágica. Você tem que fazer suplementação em cima da sua deficiência. Se por acaso você tiver algum problema de saúde que comprove a sua deficiência, eu tenho falta agora, a gente precisava até estudar a população, que está todo mundo fechado dentro de casa. Como que vai gerar a deficiência de vitamina D? A falta de sol que a gente vai gerar na população. Daí realmente vai ter que suplementar a vitamina D. Mas, a princípio, a gente não sai suplementando vitamina D para todo mundo, não sai suplementando vitamina C para fortalecer a imunidade. A gente não consegue comprovar a real eficiência disso, a menos que falte. E daí tem que realmente, eu tenho que dar ferro? Não, eu tenho que suplementar ferro se eu tiver carência de carne na alimentação, se eu tiver carência de verdura verde escura na alimentação, que são as maiores fontes de ferro.
Se eu tiver realmente anemia, realmente eu tenho que suplementar. E daí, dessa forma, você consegue ter uma boa imunidade. A sua chance de pegar a infecção, de maneira geral, é menor do que a população. A gente tem visto que quem usa máscara, a gente tem visto isso no hospital. O pessoal que está usando máscara o tempo todo não ficou doente. As crianças estão em casa, os funcionários têm comentado, as crianças estão em casa dos funcionários, as crianças não ficaram doentes, não tiveram contato com as outras crianças doentes. O contato diminui muito a chance da gente se infectar, não infectar por coronavírus. Diminuiu a infecção por influenza, por H1N1, a gente teve muito menos pneumonia em criança. Por quê? Porque não teve contato, a gente não teve. A gente teve uma das melhores coberturas de vacina de gripe nos últimos anos, porque todo mundo foi atrás da vacina da gripe. O governo se ficou a fazer drive-thru de vacina. Meus pais conseguiram, são idosos, não estão saindo de casa, tomaram dentro do carro a vacina. A gente conseguiu fazer medidas para melhorar isso. Agora, a suplementação mágica não existe. A gente tem que ter uma boa alimentação, tomar bastante água. Fazer atividade física tem sido um fator limitante fortíssimo na pandemia, porque as pessoas não estão saindo de casa. Como que você vai fazer? Você vai se estimular a fazer isso? A gente está tendo mais depressão do que gente querendo fazer atividade física. Doutora Adriane, tem mais alguma pergunta para a doutora Silvia? A gente está tendo o privilégio de ter esse bate-papo. Não, eu estou preocupada com essa questão dos professores, mas essa questão da depressão também ela é muito séria, né? A gente tem incentivado, de modo geral, na medida do possível, que as pessoas realizem suas atividades por trabalho remoto, mas aí você tem várias dificuldades. Uma é essa da depressão, a pessoa não sai de casa, a outra é a compatibilidade da vida familiar com a vida profissional, então você tem situações das crianças invadindo o espaço, ou a pessoa tendo que dividir o computador com os filhos que estão tendo aula. São vários desafios que a gente tem nessa pandemia, e um deles que a doutora Silvia apontou, que é justamente esse da depressão, é um fator muito importante, tanto para profissionais de saúde, que a gente sabe que também se agravou bastante em alguns países, principalmente índices de suicídio, né, que a gente sabe que ficou muito... Violência contra a mulher. Violência contra a mulher, né, e a gente vê isso dentro nas carreiras de um modo geral. A gente vê a dificuldade que você tem, porque não foi uma adaptação paulatina, ela foi de uma hora para outra. Você tem que mudar a tua forma, você tem que se reinventar, né, no trabalho. E não é fácil. Mas o que é interessante da pandemia, eu procuro ver o que a gente pode extrair de lição dessa pandemia. Ela colocou luzes gritantes sobre todos os nossos problemas estruturais. E é o momento da gente pensar em resolver de maneira séria. Por exemplo, saneamento básico, por exemplo, acesso à internet, por exemplo, residências muito pequenas, né? A dificuldade de determinadas comunidades em terem acesso à saúde, de modo geral, à educação, ao transporte. Tudo isso tem um impacto negativo. E a gente perceber que a gente tem que fazer uma construção social coletiva. Então, essa pandemia nos chama a responsabilidade. Quando você usa a máscara, você está se protegendo, mas você também está cuidando da saúde do próximo. É uma responsabilidade que nós temos, né? E como que a gente tem tanta dificuldade em pensar para além de si próprio? Eu imagino que o pastor ele venha nos trazer uma fala nesse sentido, para nos alertar e nos trazer a essa condição humana de convivência, de olhar para o próximo, de ser mais solidário, de ser mais fraterno, e nós, como agentes públicos, não é, Celeste? Repensar, identificar quais são os pontos críticos para a gente conseguir contribuir à melhora disso, para que nos futuros desafios que nós certamente teremos, né, doutora Silvia? Toda hora nós temos uma sequência de pandemias ao longo da história, então a gente tem que saber enfrentar isso cada vez da melhor maneira possível, protegendo. Uma das categorias que ficou muito vulnerável
foi a categoria das trabalhadoras domésticas, que ficou extremamente vulnerável, com uma dificuldade enorme de fazer distanciamento social, porque estão informais, muitas vezes são mães, famílias monoparentais, com quem que fica a criança dessa mulher. Então, tudo isso veio à luz com uma intensidade muito grande, e eu espero que a gente tenha sabedoria de aprender e corrigir esses erros. É melhor corrigir mesmo, porque vão ter outras pandemias, viu? Eu garanto isso. Não necessariamente em breve, mas eu garanto que teremos próximas. E essa que está vindo da questão do porco, já não está vindo uma outra? Não, mas essa é um H1N2, né? E que eles pegaram, e esse vírus aí, ele tem mais de 20 anos, e aparentemente quem tinha tomado a vacina da H1N1, ele tem uma imunidade cruzada, então, e foram poucos casos quando aconteceu a primeira vez na China também. Então, não é uma coisa, é capaz, você tem já tecnologia de vacina com proteínas próximas e tudo mais, não é uma coisa que preocupou tanto assim agora. Eu acredito, pelo menos. Tanto que essa pessoa em Santa Catarina, ela recuperou bem também. Então, não aparenta ser tão catástrofe. E essa relação, falou-se muito também, a doutora Adriane chamou a questão do meio ambiente. Prometo, pastor, que a última pergunta, depois eu passo para o senhor. Coitado. Coitado. Mas, assim, essa questão do meio ambiente que foi colocado aqui, né? Porque a vacina, na origem, vem do termo vaca, e sempre teve alguma relação de origem animal, né? Essa que a gente está vivendo, diz que vem dos morcegos, essa nova H1N2 que tem origem nos porcos, e sempre tendo algum animal relacionado. Como você vê isso? Não, as infecções, elas podem ter vindo do animal, não. Essa do coronavírus é provável que tenha tido, na verdade, um roedor no meio, outro mamífero no meio, que daí depois infectou o humano, né? É uma das ideias, né, que veio a teoria da infecção da vacina, do Covid. A gente já teve múltiplas infecções. Quando foi a infecção pelo HIV, uma das hipóteses que tinha vindo também do macaco. E que depois teve um contato com o humano, teve uma mutação do vírus e provavelmente foi a fonte da infecção em final de 1960 para 70, mais ou menos, que foi o início das infecções. É uma suscetibilidade que a gente tem que ter a higiene com os animais, a gente tem que ter higiene o tempo todo, senão a chance disso acontecer de novo é altíssima. E vai acontecer. Vai acontecer. A construção da vacina, que a gente faz vacina há muito tempo, sempre a gente tem usado também um animal no meio para conseguir fazer a recombinação das proteínas, para você conseguir fazer a imunidade, o soro, e depois fazer a multiplicação desse soro. Essa vacina que está sendo usada agora para o Covid, a gente tem usado o chimpanzé. Ela é uma vacina de vírus atenuado do chimpanzé, de um adenovírus, que está causando, tanto a Oxford quanto a chinesa, são bem semelhantes, que vão atuar dessa forma também. Não é a primeira vez que a gente faz e vai continuar fazendo. É muito difícil você fazer terapia genética recombinante só de laboratório in vitro. É muito caro isso e demora. É tecnologia que vai demorar muito tempo. A gente não tem tempo, às vezes, para isso. E tecnologia de vacina, a gente acredita, não, está demorando até para sair essa vacina. Vacina que demorou menos tempo, se eu não me engano, foi a de cachumbas, demorou 4 anos para sair. A Sabin, que foi uma revolução, né, nos anos 70 e 80, ela demorou muito tempo e no final ele nem cobrou pela patente para ser um legado para a humanidade posteriormente. Então, é a possibilidade que a gente tem. Tem outra forma de ser mais ágil e acessível. Bom, agradeço a doutora Silvia por ter voltado, a doutora Michele também, a Fernanda, a Adriane. O pastor Josiel, queria até lembrar que ele foi o primeiro a entrar. Eu vi que era por volta da 1h30 da tarde, o pastor já estava testando. Então, fico as minhas desculpas. E sem mais delongas, então, e seguindo essa lógica que a gente faz o acolhimento emocional, acolhimento jurídico, um canal de denúncias, mas também é um canal de acolhimento espiritual.
independente de religião, nosso lema é o coexiste, então nós estamos propiciando que diversas religiões possam sempre fazer uma mensagem, uma chamada final. Então, eu gostaria de passar a palavra para o meu amigo, pastor Josiel Souza de Araújo. Amém. Vocês estão me ouvindo? Muito bem, pastor. Tudo bem? Amém. Eu fico muito grato, primeiramente, ao nosso Pai Celestial, não é? Em nos dar essa oportunidade que foi externada para todos, né? Então, assim, é uma gratidão muito grande, e também a doutora Celeste Leite dos Santos, pela qual vem fazendo uma organização muito linda através desse projeto IGEA, Mente Saudável, né? E que é um projeto da VARC também, né? É um evento da VARC. Então, é uma gratidão muito grande. Cada participante, se eu fosse um dos palestrantes, eu ia ficar de saia justa, porque eles falaram tudo. Eles falaram tudo, não é? Mas foi me deixado aí também algumas perguntas, mas quero deixar um versículo bíblico aqui para nós darmos partida aqui, que está em João, no evangelista João, não é? No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, eu não quero falar desse episódio, porque nessa época, os judeus, eles começaram a perseguir a Jesus porque ele começou a trabalhar no sábado, no dia de sábado. Nós não queremos falar sobre episódio, queremos falar que o nosso Pai Celestial é trabalhador, né? E o seu Filho também. E por essa razão, muito importante o tema, não é? E nos dando a oportunidade para estar aqui abençoando os trabalhadores, né? As trabalhadoras, tanto de São Paulo como de toda a nossa nação. E uma observação: a doutora Celeste falou que as oportunidades extras, né, para a religião, enfim, tal. Eu creio que a oportunidade não será para a religião, não, porque esse é um local, e o assunto não permite estar falando de religião, mas é um local que cabe exatamente uma pessoa chamada Deus. No trabalho, a pessoa participa da obra da criação, contribui para o quê? Para a construção de uma sociedade justa, tornando-se assim semelhante a Deus, que trabalha sempre. O trabalhador não é uma mercadoria, nós sabemos disso. Por isso, não pode ser coisificado, não é? Ele é um sujeito e tem direito à justa remuneração, que não se mede apenas pelo custo da força do seu trabalho, mas também pelo direito à qualidade de vida digna. Ao longo da nossa história, não é? As lutas dos trabalhadores pela conquista de direitos contribuíram para a construção de uma nação com ideias e ideais entre republicanos e democráticos. O Dia do Trabalhador, que foi celebrado agora em 2020, a gente vê uma coisa diferente. Foi celebrado em meio a uma pandemia, não é? Foi celebrado em meio a uma pandemia, que, no meio a todas estas coisas, né, um desastre generalizado que nós estamos vendo, preconizando as condições de vida, enfraquecendo o Estado e também o mercado em geral. Diante disso, nós vemos que os níveis históricos da pobreza entre os trabalhadores começam a ser registrados e também projetados. 2 dias antes do Dia Internacional dos Trabalhadores, a Organização Internacional do Trabalho divulgou um estudo que estima que a crise do coronavírus está deixando 1,5 bilhão de trabalhadores em todo o mundo com rendas insuficientes para a subsistência. O coronavírus, em pouco tempo, ou em poucos meses, acentuou o aumento da desigualdade geral e expôs a fragilidade que se encontra a grande massa dos trabalhadores. Nos trabalhos formais,
nos trabalhos formais, algumas saídas foram encontradas, né? No entanto, com medidas que pesam sobre o elo mais fraco das relações do trabalho ou de trabalho. Porém, ao mesmo tempo que algumas saídas eram possíveis para alguns, centenas de milhares de trabalhadores estão perdendo seus vínculos com as economias confinadas e se projeta até 436 milhões de empresas em alto risco de interrupção de atividade, isso no mundo inteiro. E trabalhadores informais e desempregados sofrem mais com o desamparo de ações do Estado para garantir não apenas a renda da sobrevivência, mas como também direitos básicos de proteção social, saúde e saneamento, diante de uma pandemia em que estamos ainda vivendo ela, está sendo vivenciada, né? Nesse momento de aprofundamento das contradições do capitalismo, são diversas as reflexões sobre o qual será o futuro desse sistema. Todo mundo está se enganando. Quando isso vai terminar? Ninguém sabe. Ninguém sabe quando isso vai terminar. São diversidades de reflexões que fazem e, no seu cerne, a exploração do trabalho, ao mesmo tempo que é incapaz de mantê-la estável. Nós estamos em uma instabilidade fora de série relativo ao trabalho no Brasil. Infelizmente, e temos aí, né, um artigo que determina a legislação trabalhista, como já foi falado também a respeito aqui, para casos como a pandemia do coronavírus. Bem, eu vou lembrar 2 princípios de direito do trabalho, se me permitem, lógico, né? Claro. O primeiro deles é que o empregador assume os riscos da atividade econômica. O que isso significa? Significa que ele pode ter lucro, mas se houver intercorrências que causem prejuízos, é ele quem os assume também. É como se fosse uma contrapartida pela possibilidade do lucro. Então, nesse caso, não é de responsabilidade do trabalhador o que está acontecendo. O empregador deve suportar esse prejuízo. E o segundo princípio é o da dignidade da pessoa humana, o direito à vida, que vem em primeiro lugar, vem acima do lucro. O empregador não pode agravar os riscos que existem ao trabalhador, nem expor os riscos conhecidos como estes. Estes 2 princípios norteiam, né, a conduta que deve se ter nesse caso e determinam uma regra segundo a qual, durante a interrupção do contrato de trabalho, em que a suspensão do trabalho é a continuidade do pagamento dos salários, não pode haver a rescisão contratual. Por uma questão de ordem pública, a possibilidade de rescisão do contrato fica retirada das mãos das partes privadas. O que fazer se o trabalhador está em um grupo de risco e o empregador mantém a convocação? Pastor? Provar documentalmente, não é? De forma que possa, né, que se encontra num grupo de risco ou que tem o seu convívio doméstico, alguém nessa condição, para que o empregador saiba e faça o que deve ser feito. Caso ele não faça, aí é necessário recorrer à organização coletiva solidária dos trabalhadores. E, em último caso, as medidas judiciais. Por que eu digo isso? Porque a organização coletiva e solidária dos trabalhadores, o sindicato, no caso, é o meio mais rápido e direto para resolver esses problemas e essas questões mais urgentes. O judiciário, pelo que eu entendo, sempre corre atrás do prejuízo, né? Pode até conceder uma liminar, mas é preciso tentar, antes disso, esgotar todas as possibilidades. Nesse caso, os trabalhadores são as pessoas que colocam sua saúde em jogo, seu corpo, sua vida, sua energia à disposição do trabalho e, se algo der errado nessa situação, e tudo leva a crer que nós estamos diante de uma grave ameaça à saúde das pessoas,
Se algo der errado e a vida dessas pessoas e de seus familiares que estão em risco, olha, do outro lado está um patrimônio que pode ser recuperado lá na frente. A saúde deve estar em primeiro lugar. Ela tem que estar em primeiro lugar. Existe, inclusive, uma disposição, não sei se eu estou errado, os amados que estão me ouvindo pode pode até me dar uma atenção relativa a isso, mas eu creio que uma disposição contida no inciso 2º do artigo 229 da Constituição do Estado de São Paulo, que é a greve de perigo. A greve de perigo, prevista para atividades que há, por exemplo, risco elétrico. Se há uma situação que um coletivo de trabalhadores é obrigado a enfrentar por ordem do empregador, uma situação que os coloque em risco de vida, eles podem recorrer à chamada greve de perigo e se retrair, colocar a saúde em primeiro lugar e suspender a prestação de serviço. Não é o que eu estou propondo individualmente, não, mas pode ser uma alternativa. É interessante notar a presença das leis e no senso de comunidade que temos, de que a vida e a saúde das pessoas vem em primeiro lugar. Claro que sim, eu creio que sim. Não é? O empregador vai suspender as atividades, vai fechar a empresa durante esse período. Ele pode descontar no salário do trabalhador? Ele pode. A respeito disso, há uma norma também, não é? Precisa, publicada em 6 de fevereiro deste ano, né? Que é a Lei 13.979, cujo artigo 3º, em seu inciso 1º, prevê a possibilidade de isolamento em seu inciso 2º e de quarentena. Essa norma, que estabelece medidas sanitárias para combater o coronavírus, prevê que a ausência do trabalho, seja no serviço público, seja no emprego privado, motivada pela quarentena ou pelo isolamento, deve ser considerada uma falta justificada. Ou seja, o trabalhador não pode sofrer nenhum desconto no salário. Essa é uma medida importantíssima que reafirma esses princípios do direito do trabalho da qual estamos falando. Olha, a pandemia tem afetado psicologicamente todos os trabalhadores. Todos. Grande parte dos profissionais, como já foi falado aqui, não é? De serviços essenciais, que estão na linha de frente ali, do combate ao coronavírus aqui no Brasil, especialmente na saúde, está passando por sofrimento psíquico. É o que demonstra, entre outras questões, uma análise dos resultados de mais de 1.000 questionários respondidos no âmbito da campanha Trabalhadores e Trabalhadoras Protegidos Salvam Vidas. Saiu essa campanha aí. Foi realizada pela ISP, né? Entidades filiadas e parceiras. Então, assim, eu quero dizer para os amados que estamos vivendo ou vivenciando um momento de muita dificuldade. A nossa amada, eu esqueci o nome dela, fez uma pergunta aí, né, de como lidar com tudo isso. Eu fiquei lembrando, eu lembrei-me aqui, não é, da situação que Noé passou dentro da arca. Noé passou dentro da arca 1 ano e 10 dias. Eram 4 mulheres, 4 homens e muitos animais. Eles não tinham direito de sair de dentro da arca. Mal olhar pela janela e ver aquela inundação de águas, né? Então, assim, só viam águas, não podiam sair dentro da arca, tinham que conviver ali entre si durante todo o período, de higienizar, a maneira de se higienizar, porque tinha muitos animais, de saber lidar com todos eles, não é? Olha que situação pela qual o Brasil veio ter, não estando preparado. O Brasil não estava preparado para isso. O Brasil não estava preparado. Nós, brasileiros, somos muito acomodados, né? Somos esportistas, somos muito acomodados. Aos amados que ainda se encontram presentes nos ouvindo, para vocês terem ideia, nós temos aqui alguns testemunhos de pessoas que, nessa convivência
que foi uma coisa muito interrupta, foi uma coisa muito bruta, rápida, para todo mundo ficar em casa. Enfim, as pessoas não estavam acostumadas com o marido o tempo todo em casa, com o esposo o tempo todo em casa, com o filho, a filha, todo o tempo em casa, com o pai, com a mãe, o tempo inteiro. As pessoas não estavam acostumadas com isso. Às vezes nem se viam quase, por causa do trabalho, de horários de escola, universidade, e etc. E terminaram ficando dentro de casa, não é? Todos se enfrentando agora, não é? No dia a dia, não estavam mais acostumados com isso. Até muitos casais não estavam acostumados. A situação de cada um dessas pessoas vieram a ter grandes problemas. Eu estou atendendo esses dias meninas jovens que cortaram os pulsos esses dias, não suportando, querendo tirar a própria vida. Outra tomando vários remédios, né, de tarja preta para tentar tirar a sua vida. Outra chegou para mim falando, pastor, eu estava presente, não vou citar o nome para não faltar a ética, nós estávamos dando uma palavra na igreja, e aí ela chegou e falou assim, eu estava visitando essa igreja, ela chegou e veio até a mim, diante do pastor dela e diante de mim, e falou, pastor, essa palavra foi de Deus ao meu coração. Amanhã eu iria buscar a arma que eu iria tirar a vida das pessoas na minha casa e acabar com a minha vida. Eu não estou mais suportando. Mas são diversidades de situações, porque a falta do trabalho, a falta do salário, a falta do alimento e não ter aonde buscar. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que esse subsídio que está vindo, essa ajuda, né, de benefício, está compreendendo que está resolvendo o problema, mas não está resolvendo o problema. Então, eu quero dizer que o seguinte, todos os amados, os palestrantes, não é, que antes de mim falaram aí, eu quero dizer, a vida de vocês são muito importante. Quando eu estava falando a respeito que Deus ele tem que estar presente em todos os lugares, não é a religião. Porque se for a religião, nós vamos falar de igreja tal, de seita tal, de isso. Não, é falar do que verdadeiramente nós somos. Por exemplo, a doutora Celeste, eu sempre falo com ela, você é uma guerreira. Eu sempre falo, você, minha irmã Adriane, não é? As duas, tem duas vitórias aí, não é? Duas vitórias, não é? O Rafael, que já saiu, outros demais, a Esther, lá nos Estados Unidos, que saiu, não é? O Pedro, não sei se está por aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, em uma carreira muito grande, na escolha de Deus para vocês, veja aonde vocês estão. Vocês que são compreendidos como autoridades no Brasil. Quando houve a primeira corrida para vocês, centenas de milhares, me permita falar isso, centenas de milhares de espermatozoides correu ao encontro das trompas falópio, não é? Correram, e Deus estava escolhendo um ali, e era você que chegou ao óvulo, e este óvulo fez uma grande viagem até o útero para se agarrar ali. Era você vencendo. Então, por isso que eu falo que vocês são guerreiros, desde aí, e escolhido por Deus. Como assim? Aí eu estudei muito, pastor, estudei muito para ser o que eu sou. Você estudou muito, mas quem te escolheu foi Deus, para você estar na posição que está. E eu provo isso. Isso está em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Não se esqueçam disso. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus.
As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebelar contra a autoridade está se opondo contra o Deus que instituiu. E aqueles que assim procederem trazem condenação sobre si. Então, se eu não obedeço às regras, não é? Parece que foi a doutora Adriane que falara, não é? Nós não respeitamos regras. Quando foi solicitado para que ficasse em casa, para que usasse máscara, para que usasse o gel, as pessoas começaram a brincar. Parecia que estava em uma colônia de férias. Então, assim, nós não estamos preparados para obedecer regras aqui no Brasil. Não, parece que foi a Esther que falou isso também. Então, assim, o que é que acontece? Se nós estamos desobedecendo às regras que as autoridades estão colocando, sendo elas sabedoras do que está acontecendo de fato, então o que é que ocorre? Ao final do versículo, procede assim, trazem condenação sobre si. Então, eu vou cair na enfermidade. Eu não obedeço. O povo não está acostumado a obedecer aqui no Brasil. Então, sofremos essa penalidade, não é? Então, eu quero dizer que vocês foram escolhidas por Deus. Foi Deus quem escolheu vocês, instituiu, falou assim, não quero que a doutora Celeste seja promotora, ou alguma coisa muito mais que possa vir aí na vida de cada uma de vocês. A Fernanda, hoje, quando eu entrei, eu tive um sentimento muito amoroso com a sua vida. Ela chegou a se emocionar. Deus tem muito mais para cada um de vocês. Olha, os profissionais essenciais estão sofrendo muito. Até através de um debate desse, pode, curiosamente, elas serem afetadas por alguém, não é, que quer tirar proveito disso aí e denigrir a imagem. Então, assim, os profissionais, eu lido com médicos a todo momento, como capelão, e trabalho também no terceiro setor. Não sei se todos conhecem qual é o terceiro setor. Um dos terceiros setor são a filantropia. Então, eu tenho casas de recuperações em alguns lugares dentro do Brasil e fora do país. Então, nós temos experiência dentro do terceiro setor, dentro de hospitais, dentro de presídio, no campo de guerra, como tivemos em África, não é? Estando aí como capelão, ajudando pessoas fragilizadas aí. Então, assim, muitas vezes, vocês, não é, que trabalham na área da saúde, aqui teve uma das Vitórias, não é, que Michele, no caso, é enfermeira, não é? Então, assim, já teve casos de nós estarmos dentro do hospital, a junta médica está ali lutando para trazer uma vida de volta, eu estar presente, consolando aquela vida, consolando a médica com tranquilidade, a equipe de enfermagem ali trabalhando tudo junto, vendo aquela vida quase se esvaindo-se, quase indo embora, não é? E a médica falando, olha, o pastor está aqui, Deus está aqui conosco, e conversando com aquela pessoa naquela transição ali de quase passar para a morte. Então, nós trabalhamos com tudo isso, não é? E nós estamos vivendo um momento difícil em nossa nação. É necessário, doutora Celeste, que uma palestra como essa, um trabalho como esse, tem que ser muito divulgado para muitas pessoas ouvirem, estarem, né, em alerta, porque as palavras que saíram aqui foram maravilhosas, né? Tudo que foi dito aqui foi muito bom para que nós pudéssemos aprender. Eu passei o tempo todinho aqui aprendendo. Passei o tempo inteirinho, desde o início, fiquei desde o início. Mas por quê? Eu estava aprendendo. Entende? Então, sou muito grato à doutora Celeste, não é? Vou fazer uma oração antes do término aqui, não sei se a doutora Celeste quer perguntar alguma coisa, ou se alguém quer fazer alguma pergunta, e logo após quero fazer uma oração, doutora Celeste, por todos os trabalhadores de São Paulo, da nossa nação, por vocês, né, que trabalham com afinco,
e esse carinho, esse amor que a doutora Celeste tem em reunir pessoas, não é, qualificadas para trazer coisas que, sinceramente, todo o povo deveria saber, estar atento a tudo isso aí. Seria maravilhoso se isso aqui estendesse para toda a nação, sabe? É um privilégio. E outra coisa, isso é um exemplo para o Brasil, viu? Pois não. Muito obrigado pelas palavras, pastor, sempre sábias, dão conforto. E nosso encontro está ficando gravado no canal do YouTube, até para possibilitar que as pessoas possam assistir em momentos diferentes. Pastor. Amém. Se não tem nenhuma pergunta, e os amados também estão fora, né? A Adriana Reis, eu estou muito grato, uma mulher muito sábia, e que Deus continue usando a cada uma, né? A Fernanda, a Michele, as Victórias, né? São 2 Victórias, o Rafael, que já saíram também, o Pedro, não sei se está aí, né? Tá com um bastão aí para carregar aí, não é? Chega lá, e eu sei que Deus tem algo maravilhoso para cada um de vocês, sempre, sempre. Nunca se esqueçam, querem, de fato, um conselho? Nunca se esqueçam que o seu Pai Celestial sempre está presente na sua vida. Honre Ele, honre. Vocês viram quando lemos aqui em Romanos, não é? Então, assim, honre a Deus na sua vida, que Ele te honrará sempre em tudo. Naquilo que pela qual você tem que chegar, Ele te levará até lá. Ele vai te instituir naquilo que pela qual o desejo do teu coração pretende, viu? Sendo assim, se a doutora Celeste já quer e possamos, nós vamos estar orando a Deus nesse momento. Pedro, beijão no teu coração, meu filho, um shalom de Deus para você, viu? Um shalom de Deus para sua vida, você tem muita história, viu? Nunca se esqueça, querido, nunca se esqueça. Essas palavras que eu falo para você servirá também para todos os palestrantes, viu? Nunca se esqueça que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o teu Senhor. E que Deus, deixa eu te falar uma coisa, meu filho, Deus, Ele fará você prosperar muito mais do que você imagina, viu? Pode ter certeza disso. O Senhor Espírito Santo te conduzirá e conduzirá todos esses, né, palestrantes através do norte de Deus. Ele vai te nortear sempre, fique tranquilo. Não se desespere nunca, não se desespera, não precisa. Apenas faça como aqueles... Eu converso com os jovens na igreja esses dias, não é? Temos conversado muito e sempre falo, olha, eu conheço 3 tipos de estudantes na minha vida. Eu conheço aquele que sai para chutar todas as questões e conheço aquele que vai para o meu país. Eles são chamados de nerds, não importa o que chame eles saem para vencer, saem para ser vencedor. Então, vá em frente, vá como vencedor, mas não deixa de honrar a Deus, porque foi Ele que te constituiu, viu? Ele falou assim, quero você advogado, e te colocou. Aí você, não, quero ser juiz, Ele vai te colocar. Então, Deus faça aquilo que pela qual o teu coração deseja, e o coração de vocês que estão me ouvindo, não é? Deseja. Eu quero fazer uma oração nesse momento, doutora Celeste, ou tem alguma pergunta por aí? Eu não estou ouvindo. Acho que podemos ir para a oração. Só queria saber se algum dos palestrantes que ainda está, a Michele ou a Fernanda, a Vitória, queria falar alguma outra coisa antes da gente ir para a oração e finalizar. Eu quero só agradecer mais uma vez, né? Desculpa, Michele. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade
e por ter podido ouvir todos os colegas, cada um com as suas ponderações. É um prazer imenso estar aqui e agradecer a Celeste pelo trabalho, mais uma vez, né? Agradecer a Celeste pelo trabalho incrível que ela vem fazendo, né? Eu que agradeço, Fernanda. Fernanda é uma das nossas advogadas que atuam pro bono, ajudando essa população carente em tempo de pandemia. Então, fica os meus agradecimentos, Fernanda. Doutora Celeste, deixa eu falar uma coisa. O coisa. pastor Jaziel faz acolhimento espiritual também. A doutora Fernanda, deixa eu falar algo aqui ao vivo. Não se esqueça disso, não se esqueça. Tudo que ficou para trás, ficou. Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Saiba disso. Deus, coloque isso, ó, Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Não deixa nada do passado te afetar. Viu? Deus está fazendo coisas novas na sua vida. Experimente as novidades de Deus, viu? E honre Ele. Simplesmente isso. Tá bom, querida? Muito obrigada. Eu sou grato a cada um de vocês, a doutora Celeste, a cada um de vocês, né? Até a Esté, que já saiu também, estava nos Estados Unidos aí, e todos, enfim, viu? Qualidades pela qual nós não sabemos como decifrar, porque vocês são uma constituição de Deus. Eu amo, olha aqui, saiba de uma coisa, você conhece uma autoridade, a primeira marca de conhecer uma autoridade é quando ela respeita a outra autoridade. Autoridade, quem tem autoridade, respeita a autoridade. Quem não tem autoridade, não respeita autoridade nenhuma. Ele simplesmente entendeu? Mas se você respeita uma autoridade, você sempre será respeitado e respeitado. Saibam disso, viu? Então, eu quero orar nesse momento. Não, só um minuto, assim, doutora Adriane, quer falar alguma coisa? Eu só queria registrar aqui que o pastor deu um show em direito do trabalho, fiquei impressionada. Eu acho que ele é um advogado trabalhista nato. Também acho. Tentei direito. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu confessar algo aqui. Eu tentei direito. Eu tentei medicina, perdão. Eu tentei medicina 3 vezes, não passei. Eu falei, vou fazer direito. Passei, em Minas Gerais. Não dei continuidade. Não. Primeiro, segundo período eu parei, porque eu falei, já estou cheio de código na cabeça, militar, cheio de código, não quero. Aí depois tentei psicologia, né? Fui fazer bacharel em teologia, né? Com psicologia pastoral, aí fiquei quieto aí, né? Mas tem uma coisa que foi falada aí a respeito de chimpanzé, de roedor. Me permita falar uma coisa muito triste. Eu trabalhei muito tempo dentro da África, Angola, Guiné-Bissau, Porto-Príncipe, São Tomé, Notiombe, Kuala, Nacala, Porto, Beira, de Moçambique e Maputo. Então, vocês devem ter ideia de quantas enfermidades que o pastor Jaziel viu em pessoas. Então, assim, o que é que acontece? Muitas destas causas que ocorrem de enfermidade foram experimentadas, não foram em chimpanzé, não foram em roedores, não foram em pessoas, em africanos, viu? Então, assim, isso ocorre, só que, né, não podemos falar muito sobre esse assunto aqui agora, mas vivenciamos isso, não é? E por essa causa, há quantas enfermidades na África? Há quantas enfermidades, não é? Então, eu sou apaixonado, eu tenho quase 6.000 crianças ali que comem uma vez por dia, um alimento por dia. Quando entrega seu alimento para ela, fala assim, Jesus chegou. Quando ela termina de comer, ela fala, Jesus vai voltar amanhã? Jesus para ela é a comida. Então, assim, um alimento por dia. Eu experimentei do barro, e pela qual elas comiam. Horrível, horrível. Um barro preto que põe no sol, aí fica parecendo um biscoito preto, e eles iriam comer aquilo, né? Muitas
delas ainda comem. Então, conseguimos só para 6 mil crianças, quase 6 mil, uma alimentação por dia, né? Tem muitos ajudadores, graças a Deus. Temos também crianças no Peru, temos ali a cidade de Arequipa, Cusco, Puno, Puerto Maldonado, Mazuco, Trujillo, Lima, em vários lugares dentro do Peru, né? Então, assim, e lá já é outro caos. Lá o problema é abuso. A maioria dessas crianças, quase 100%, foram abusadas sexualmente através dos pais, pai, mãe, filho, avô, avó, tia, vizinhos. A maioria delas. Tem uma delas que fazem parte nossa lá, que ela é conhecida até pela ONU, não é? Foi uma menina abusada com 1 ano e meio. Então, assim, e nós cuidamos dela, já está ficando adolescentezinha aí, enfim, e fazemos esse trabalho, não é? Com muito carinho, muito respeito. Como vocês, eu também, de vez em quando, temos algumas perseguições, isso é natural, é normal, para quem está realizando algum trabalho. Não tenham isso como uma coisa incomum, não. Isso é natural, viu? É natural. Vai em frente, pega a tua bandeira, continua em frente, não olha para trás e faça o seu trabalho com dignidade. Eu sempre falo para as pessoas 3 conselhos. Conselho que minha avó, que partiu para a eternidade com 126 anos, ela partiu para a eternidade israelita, porque eu sou filho de israelita, né, com portuguesa. Então, assim, aí me falaram até, parece que foi a doutora Adriana que falou, não é? Perguntaram para ela que não tem nenhum, né, nada. Em Israel, nós temos alguns métodos, né? Que isso aí parece estar sendo espalhado até pela internet, não é? Israel, se nós formos ver na plataforma Mundi aí, ela é uma das quais está menos afetada pelo coronavírus, não é? Lá nós temos algumas técnicas, né? Algumas coisas que fazemos, né? E eu faço aqui no Brasil eu faço elas para ter minha imunidade com tranquilidade, né? A gente mexe com várias situações e temos que estar aí com muita tranquilidade em meio a tudo isso, não é? Então, a minha avó falou sobre 3 conselhos para mim. Em todo lugar que você for, faça amigo. Faça amigo. Tem pessoas que colocam uma parede entre outra pessoa ao invés de uma ponte, não é? Então, tira a parede, coloque a ponte, faz uma amizade. A Bíblia fala que há amigos que é melhor que irmão. A Bíblia fala isso. O outro conselho é ser fiel. Seja fiel. Seja fiel na sua casa, com seu marido, com seu pai, sua mãe, com seu trabalho. Seja fiel. Porque a Bíblia diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E a outra siga em paz. Hebreus 12, 14. Siga em paz com todos. Não importa se alguém está com raiva de você. O que importa é que você está em paz. Porque se você ficar com raiva porque aquela pessoa não está bem contigo, quem vai ficar enferma vai ser você. Você que vai ficar enferma, vai ficar doente, dor de cabeça, etc. Seu organismo vai entrar em conflito, vai haver alguma enfermidade ali por causa daquela raiva, aqueles problemas. Então, o que é que ocorre? Fique em paz, tenha tranquilidade. Se a pessoa está com raiva, é problema dela. O importante é que você não tenha raiva dela, esteja em paz com ela. Então, os 3 conselhos que eu dou para viver bem, com tranquilidade e seguir a marcha em frente. Quer dizer, Adriana, você é guerreira, você é valente, minha filha. Para não. Viu, Fernanda? Viu? Não para não, minha filha. Para não. Vocês são guerreiros. Todos vocês são guerreiros. Tá bom? Muito obrigada, pastor. Obrigada pelas palavras e obrigada pela sua disponibilidade e seu carinho. Também agradeço, pastor, pelas palavras. Muito bonitas. Obrigado. Obrigada, pastor. Obrigada a todos também. Obrigada pelo convite. A Victória, uma das Victórias está aí. É bênção de Deus, viu? Obrigada. Muita gratidão, viu? Parabenizo aí o pastor pelo trabalho também.
Somos todos guerreiros, né, pastor? Sim, sim, sim. A luta é grande. Doutora Celeste, quando a senhora achar por bem, quero fazer uma oração por todos, né, de nossa nação, por todos os que estiveram aqui, e eu sei que a graça de Cristo será sobre todos vocês sempre, sempre protegida, viu? Sempre protegida. Deus, eu quero deixar aqui, dizer que o seguinte, esses dias eu estava perguntando para as pessoas quais são os 3 livros mais importantes do planeta Terra. Algumas pessoas acertaram um, né, que foi a Bíblia Sagrada. Os 3 livros mais importantes do planeta Terra. Os 3 livros são, primeiro, a Bíblia. Segundo, é o livro das ciências. Não é o da ciência, é o das ciências. E o terceiro livro é o Aurélio. Esses 3 livros são muito importantes, não é? Então, não deixe de ter a Bíblia. Eu sempre falo que quem lê a Bíblia nunca será enganado por ninguém. Não é enganado por pastor, por ninguém. Ninguém te engana.